A ciência nos deu smartphones, vacinas, viagens espaciais. É óbvio, né? Ela funciona. Mas hoje a gente vai fazer aquelas perguntas que quase ninguém para pensar. Como exatamente ela funciona? E mais importante, por que a gente deveria confiar nela? Vamos juntos explorar os segredos filosóficos que estão bem no coração do método científico. Olha só o nosso roteiro. A gente vai dar uma espiada debaixo do capô da ciência para entender as peças que fazem ela funcionar. Vamos investigar por que ela dá tão certo, o que separa ela da pseudociência, se as teorias descrevem a realidade de fato e como o conhecimento científico realmente muda com o tempo. Beleza? Então vamos mergulhar nisso, começando por um ponto que, olha, todo mundo concorda. Pensa só, o sucesso da ciência é uma coisa espetacular, é inegável. Ela cura doenças que antes eram sentenças de morte, conecta a gente do outro lado do mundo em segundos e nos leva até para fora do planeta. A tecnologia que nasceu do conhecimento científico, ela simplesmente remodelou toda a experiência humana. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade, porque todo esse sucesso não pode só ser um acidente, né? Isso nos obriga a perguntar o que é que sustenta esse edifício gigantesco? Quais são as ideias, os pressupostos que fazem tudo isso ser possível? E aí que entra a filosofia da ciência. Sabe qual é a diferença? Enquanto o cientista pergunta qual é o valor de X, o filósofo da ciência chega e pergunta, tá, mas o que é X afinal? Em vez de fazer experimentos, essa área investiga a própria lógica, a própria estrutura de pensamento que a ciência usa. É a nossa caixa de ferramentas para essa análise. Agora sim, vamos para o nosso primeiro grande quebra-cabeça, um que está bem no coração de como os cientistas chegam a conclusões gerais. A ciência depende, e muito, da indução. A gente observa uma coisa acontecendo de novo e de novo e de novo, tipo o sol nascendo todo santo dia, e a partir daí a gente cria uma regra geral. A gente testa uma lei milhares de vezes no laboratório e assume que ela vale para o universo inteiro. Sem esse salto de fé do que a gente já viu para o que a gente ainda não viu, a ciência simplesmente não existiria. Agora, o ponto de virado aqui foi lá no século XVIII, quando o filósofo David Hume apontou uma falha gigantesca nessa lógica. Ele disse o seguinte: a gente não pode usar a indução para provar que a indução funciona. Ué, por quê? Porque isso seria partir do princípio que a gente quer provar, que o futuro vai ser igual ao passado. É um raciocínio em círculo, sabe? Não sai do lugar. E para tentar fugir desse beco sem saída, o filósofo Karl Popper veio com uma ideia totalmente diferente: a falsificação. Para ele, a ciência não avança tentando provar que as teorias estão certas, mas sim tentando com todas as forças provar que elas estão erradas. Em vez de buscar o sim, a ciência deveria caçar o não. Isso leva a gente direto para outra pergunta fundamental. Se a gente não pode provar de vez uma teoria, como é que se diferencia ciência de verdade de coisas que só se parecem com ciência, tipo, sei lá, astrologia? Pro Popper, a grande diferença está toda no risco. A pseudociência faz previsões super vagas, que nunca podem ser provadas erradas de verdade. Ela sempre dá um jeitinho de se proteger da crítica. Já a ciência, não. Ela se expõe, ela dá a cara a tapa. Ela faz previsões ousadas, precisas, que se estiverem erradas, bum, podem destruir a teoria inteira. O teste da teoria de Einstein é um exemplo perfeito do método do Popper. Einstein não disse, a gravidade afeta a luz. Não, ele previu que a gravidade do Sol desviaria a luz de uma estrela em exatamente uma quantidade específica. Era uma aposta altíssima. Se a observação do eclipse em 1919 tivesse dado um resultado um pouquinho diferente, teria sido um golpe devastador para a relatividade. Para o Popper, é essa coragem de poder estar errado que define a ciência de verdade. Mas claro, na prática a coisa é sempre mais bagunçada. Uma teoria nunca é testada sozinha. Sempre tem um monte de outras hipóteses sobre os aparelhos, as condições, e na história, a gente vê cientistas como Newton segurando firme suas teorias mesmo quando tinha algo que não batia e no fim eles estavam certos em fazer isso. A linha que separa as coisas não é tão nítida quanto o Popper imaginava. Ok, então se os métodos são complexos, e os resultados? As teorias que a gente tem hoje, elas descrevem a realidade como ela realmente é? Ou são só histórias úteis? A principal razão para a gente acreditar que sim é o argumento do não milagres. Pensa bem, o fato do GPS do celular funcionar com uma precisão de metros, porque a teoria da relatividade de Einstein acertou em cheio na dilatação do tempo, seria uma coincidência cósmica inacreditável se a teoria fosse só uma ficção que funciona. O sucesso tem que significar que estamos no caminho certo, não é? Saquei? A história da ciência é um verdadeiro cemitério de teorias.
Teorias que foram super bem sucedidas na sua época, que explicavam um monte de coisas, mas que hoje a gente sabe que estavam completamente erradas sobre como o mundo funciona. Se todas essas teorias de sucesso do passado se provaram falsas, o que nos dá a certeza de que as nossas de hoje são diferentes? E essa olhada na história nos leva direto para o nosso quarto problema. Como é que o conhecimento científico muda de verdade com o passar do tempo? A visão tradicional é que a ciência é tipo construir uma parede. A gente vai colocando tijolos de conhecimento um em cima do outro. Mas o historiador Thomas Kuhn chegou com uma ideia bem mais radical. Para ele, a ciência avança através de revoluções, onde toda a visão de mundo antiga é demolida e substituída por uma completamente nova. O conceito-chave de Kuhn é a incomensurabilidade. Ele dizia que paradigmas rivais como a física de Newton e a de Einstein são tão diferentes que não dá para comparar de forma neutra um com o outro. A própria definição de coisas básicas como massa e tempo muda completamente entre eles. É como se os cientistas vivessem em mundos diferentes. Isso, claro, bagunça a ideia de que o progresso científico é sempre reto e puramente racional. Bom, na nossa última parte, vamos amarrar todas essas pontas e ver o que esses problemas todos realmente nos dizem sobre o que é ciência. Então, o ponto crucial é este. Esses 4 grandes problemas mostram que os fundamentos da ciência não são uma rocha firme e simples. A indução tem uma base lógica meio bamba, não tem uma linha clara que separa a ciência de pseudociência, as teorias podem não ser a verdade final e o progresso é bem mais complexo e revolucionário do que a gente imagina. Mas e se essa for a maior lição de todas? Talvez esses não sejam problemas no sentido de fraquezas. Talvez eles sejam, na verdade, a fonte da força da ciência. A ciência avança exatamente porque ela não se apega a dogmas, mas sim a um ceticismo saudável sobre seus próprios métodos e resultados. Ela floresce na incerteza, no debate, na autocrítica constante. Isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. O que a gente pode aprender com essa atitude na nossa própria vida e na nossa busca por conhecimento?